paz do Senhor para todos, que traz aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar, podemos marcar data para a volta de Cristo? Não. Está escrito na palavra de Deus, Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, ok? Ninguém sabe o dia e nem a hora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Também Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 11, que diz assim, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Okay? Os falsos profetas, ele vem para enganar o povo que não busca o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando alguém disser assim que Jesus ele vem marcando data, tal dia, tal hora, isto é um engano. Porque a palavra de Deus não diz que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que adivinha o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas para se cumprir a palavra de Deus, sempre existiu e vai existir, antes de Jesus voltar, muitos falsos profetas marcando data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver esse tal de Romildo, o falso profeta, que marcou várias datas para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? De setembro, ele marcou vai subir no arrebatamento aqueles que estão invocando o nome de Yahó e aqueles que estão invocando o nome de Yahshua, o Mashiach. E a revelação vem para quem conhece o nome do Eterno. O nome do Eterno é a chave para abrir todas as revelações. Por isso que o Eterno revelou para nós o ano do arrebatamento e o dia do arrebatamento. E tudo mostra que é para esse ano, tudo mostra que é para dia 8 de abril. 8 de abril, outra data. Yahshua que revelou a ele. Falso profeta. Então tem essa possibilidade do arrebatamento acontecer agora, dia 17. Por quê? Porque Israel também, quando eles saíram do Egito, outra data. Israel saiu do Egito e quando eles se encontraram de frente com o mar, ali, era dia 17. E quem estava atrás deles para poder tentar devorar eles, para tentar destruir eles? Faraó. Então nada acabou, irmão. A esperança ela não morre. Nós estamos aí atentos, estamos firmes. Estamos buscando o Eterno, crendo que pode ser sim dia 17, porque Yahshua também, como ele ressuscitou no dia 17, possa ser também que as primícias venham ressuscitar também nesse dia, porque as primícias representam o corpo do Mashiach. E lá no livro de Apocalipse 14 fala que aonde quer que ele vá, os 144 mil seguem ele. Pronto, vamos analisar essa questão. Primeiro, quando a Bíblia diz que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, então ninguém pode marcar a data da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Segundo, Mateus capítulo 24, versículo 11, Jesus disse que aparecerão muitos falsos profetas. E o tal de Romildo, ele é falso profeta. Por que ele é falso profeta? Primeiro, porque marcou data para a volta de Cristo. E ele continua marcando data. Exemplo, 23 de setembro de 2017 marcou data para a volta de Cristo. Não se cumpriu. Aí ele vem com outros argumentos dizendo que dia 17, no ano 2020, marcou outra data, e também não se cumpriu. Aí ele marcou outra data, dia 8 de abril de 2020, também não se cumpriu. Então, quando ele fala essas datas da volta de Cristo, é falso profeta. Agora, uma interessante que ele disse Yahshua, o Eterno, que revelou a ele. Quem é Yahshua para ele? É o Deus verdadeiro. Se é o Deus verdadeiro, como é que ele foi enganado? Marcando várias datas para a volta de Cristo. Então, não é o nosso Deus, ok? Então, esse falso profeta, ele diz que o nome Yahshua é o verdadeiro, Yahshua, Yahshua, e aí vai, é o verdadeiro Deus. Ele diz que o nome Jesus é porco. Então nós estamos errados porque nós adoramos Cristo. E ele diz que adorar Cristo, Jesus, é errado porque é porco. Então quero dizer para o senhor Romildo, seu falso profeta, você que marcou várias datas, que acha que é o Deus verdadeiro, que te revelou, porque ele errou a data, porque marcou várias datas. Nenhuma se cumpriu, ok?
Então se torna falso profeta você e o seu Deus Yahshua, ok? Analisando, vamos para o que Jesus falou. Agora, uma coisa é, chamar Jesus de porco é uma blasfêmia contra Cristo, ok? Mas analisando o que Jesus falou, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus diz assim, ó, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Vigilância é para hoje, não é para amanhã. Nós cremos no arrebatamento a qualquer momento. Eu sou pré-tribulacionista e o pré-tribulacionista crê que o arrebatamento é a qualquer momento. O pós-tribulacionista, ele crê que Jesus virá depois da grande tribulação. Nós, como pré-tribulacionistas, nós queremos que acontecerá o arrebatamento, onde a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, que a igreja será arrebatada junto com os que morreram em Cristo, ressuscita e vai encontrar o Senhor nos ares. Então nós cremos no arrebatamento a qualquer momento. Agora, na visão pós, Jesus só vem depois da grande tribulação. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, que logo após aquela grande aflição, o céu escurecerá, a lua não dará mais brilho, a potência do céu será abalada, então aparecerá o Filho do Homem com poder e grande glória. Então ele vai vir. E todos os olhos verão. Para nós, essa questão aí é que ele vai vir para Israel. E quando ele vier para Israel, todos os olhos verão. Então Jesus vem para Israel, não para a igreja. A igreja foi arrebatada a qualquer momento. Veja, a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Israel, Jesus vem aqui na terra. Todos os olhos verão. Jesus pisará aqui na terra. Está lá em Zacarias capítulo 14, 4, 5. Ele vai pisar aqui na terra, no Monte das Oliveiras. Ok? E vai separar bode de ovelha. Esse julgamento é aqui na terra. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, que Jesus vai separar bode e ovelha. Se essa bode e ovelha é a igreja, a pergunta é, a igreja vai encontrar o Senhor aonde? Nos ares ou na terra? Porque esse julgamento é aqui na terra. E para o pós-tribulacionista, essas ovelhas é a igreja. Ok? Mas para nós não é a igreja, são as nações que vão se converter perante Cristo, não vão aceitar a marca da besta, não vai negar o nome de Jesus, muitos serão mortos e muitos vão sobreviver e vai ver a vinda de Cristo vindo em glória. Jesus vai vir aqui na terra, julgar as nações, salvar Israel, está lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, que todo Israel será salvo quando Jesus vier, todos aqueles que estão vivos e vai ver Cristo vindo nas nuvens. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que todos olhos verão. Okay? Aí depois entra no milênio. Para o pós-tribulacionista, ele não crê que irá para o céu. Ele crê que a igreja será arrebatada, encontra o Senhor nos ares e desce novamente e entra no milênio. Só que, João capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus prometeu o céu, a casa do Pai. Quando é que a igreja irá para o céu na visão pós-tribulacionista? Ok? Mas na questão, como eu posso dizer, entre a visão pós e pré, é diferença de se Jesus vem antes ou depois, mas não tem nada a ver na questão de salvação. Tanto pós como pré será salvo. A questão é que uns creem que vai passar pela grande tribulação e outros creem que não vai passar, que somos nós, pré-tribulacionistas. Mas não é uma questão de perca de salvação. Agora, na questão de marcar data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, então se torna uma heresia. E a heresia significa dos falsos profetas, ok? Os falsos profetas, como Romildo, marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Charles Tasso Russo também marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, no ano 1914. E ele disse que foi Jeová que revelou a ele. E aí está o problema. Se foi Jeová que revelou Charles Tasso Russo, ele revelou duas datas. 1914, 1919. Então, se foi Jeová que revelou, então até o próprio Senhor Jeová errou, porque marcou duas datas. Então, ou foi Charles Tasso Russo, nos seus cálculos, que marcou data. Se foi Charles Tasso Russo que marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, também ele errou. Duas datas foram marcadas. E também a Bíblia diz, Mateus capítulo 24, 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Então, Charles Tasso Russo, ou foi Deus, Jeová, ou foi ele mesmo que calculou. Mas todos dois errou. E na questão de Romildo marcou data
3 vezes e nenhuma se cumpriu e não vai se cumprir, porque é falso profeta. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de